E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre as minhas expectativas para as notas de corte desse ano, as minhas expectativas dos meus resultados pessoais, enfim, fazer aí esses comentários porque eu vi que todo mundo tá falando sobre isso aqui no YouTube e nas redes sociais, então eu vim dar os meus comentários também. O que eu vou falar aqui nesse vídeo é baseado em alguns fatos e algumas análises que foram feitas por outras pessoas que fazem essas análises de TRI, então é isso. Primeiramente, eu postei lá na quarta-feira o vídeo onde eu falo sobre as minhas notas do Enem desse ano. Se você não viu e tiver a fim de ver, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu fiquei com uma média geral de 782,54 pontos. E aí lá no vídeo eu falei que eu tô muito feliz em relação a isso, porque eu atingi a meta que eu tinha para as universidades que eu me inscrevi. As universidades aqui do meu estado têm bônus regional, mas eu vou falar as notas sem bônus para que todo mundo possa entender. O corte da Federal, do campus que eu me inscrevi no ano passado, e levando em consideração que ano passado as notas subiram, essa nota de corte foi de 774 pontos, mais ou menos, um pouco menos que isso na verdade. E também tiveram outras chamadas, outras convocações com notas menores. Então eu tô bem confiante de ser aprovado na Federal esse ano para medicina, porque eu fiquei acima do corte. E aí nesse caso eu vou ter que me mudar de cidade. Mas beleza, tô disposto a fazer isso, vir até conteúdo aqui pro YouTube. Mas eu também me inscrevi na estadual aqui na minha cidade mesmo, que é Belém. Só que lá o corte foi perto de 790, ou seja, acima da minha nota. E eles chamaram, acho que a última pessoa que eles chamaram nas outras chamadas tirou 785, 86 por aí. Então a única possibilidade de eu passar lá é se os cortes diminuírem alguns pontos, pelo menos para quem sabe essas outras chamadas chegarem em mim. Mas isso é mais subjetivo, eu tô contando muito mais com o fato de que eu tirei bem acima do corte da Federal. Então é isso basicamente que eu tenho para falar de mim especificamente. Falando sobre o cenário geral, eu acho que muitos de vocês conhecem e inclusive acompanham o professor Fredão. Eu acho que ele é a maior referência para falar de TRI assim na internet, porque ele tem um Instagram no qual ele faz essas análises de TRI baseado nos microdados oficiais dos anos anteriores do Enem para postar as notas médias, mínimas e máximas para cada número de acertos. Mas esse ano ele está fazendo um questionário para as pessoas enviarem o número de acertos e as notas que obtiveram para esse número de acertos. Eu inclusive enviei as minhas. Nas prévias desse questionário, algumas coisas já foram descobertas, como por exemplo, a nota máxima de matemática ela diminuiu uns 20 e poucos pontos em relação ao ano passado. Ano passado, quem acertou a prova inteira de matemática tirou 975 pontos e vírgula alguma coisa. Esse ano, as pessoas que acertaram toda a prova de matemática tiraram 953,1 pontos. Essa foi a nota máxima de matemática. Ou seja, dá pra gente imaginar que, em média, as notas de todo mundo em matemática para qualquer quantidade de acertos diminuiu uns 20 pontos, isso em média. E diminuiu 20 pontos em relação às notas que essas pessoas poderiam obter com esse mesmo número de acertos no ano passado. Outros dados lá do questionário do Fredão, inclusive vou deixar o Instagram dele aqui embaixo para vocês conferirem direto na fonte. Mas outros dados é que, por exemplo, Ciências da Natureza valorizou um pouquinho, então as pessoas tiraram uma nota levemente maior do que elas tirariam com esse número de acertos no ano passado. Em Humanas, as pessoas tiraram uma nota levemente menor do que elas tirariam com o mesmo número de acertos no ano passado, e Linguagens permaneceu mais ou menos como foi no ano passado. Então qual é a análise que a gente pode tirar daí? Primeiro, a gente precisa entender que a nota de corte ela não depende só disso, só do TRI. Ela vai depender também do desempenho geral das pessoas que fizeram o Enem e que se inscreveram naquela determinada universidade. Então, às vezes, aquela galera, aquele grupo fechado, teve um desempenho maior no Enem que vai fazer com que essa nota de corte aumente, independente de qualquer coisa. Porém, num cenário mais geral, faz sentido a gente pensar que esses 20 pontos a menos que as pessoas tiraram em matemática esse ano, se a gente pegar esses 20 pontos e dividir por 5, que é como a gente faz a média geral do Enem, somando a nota de cada área e dividindo por 5, se a gente dividir 20 pontos só por 5, a gente vai ter 4 pontos. Ou seja, daria pra gente pensar num cenário possível de que essas notas de corte podem diminuir aí uns 4 pontos por conta dessa questão aí da matemática. Mas como eu falei pra vocês, depende tudo daquela bolha de pessoas que fez Enem e que se inscreveu na mesma universidade que você. Se a maioria dessa galera tiver tido um desempenho maior do que elas tiveram no ano passado, independente de qualquer coisa,
essa nota de corte tende a aumentar. Até porque essa diferença entre as notas máximas de matemática já aconteceu em diferentes anos. E essa nota de corte tendeu a subir. A minha opinião pessoal, e assim, baseado nesses anos de vestibular que eu já fiz e já cometi vários erros, inclusive nessa questão de ficar tentando deduzir as coisas, é que é muito nocivo para tua sanidade mesmo você ficar contando muito com o fato da nota cair. Eu acho assim, se a nota cair e você conseguir passar pelo fato da nota ter caído, maravilhoso, nossa, que incrível. Mas não conte com isso, não tenha isso como certeza. Esse ano eu vou conseguir porque a nota vai cair, eu vou conseguir. Porque você pode acabar tendo uma grande frustração quando essas notas realmente saírem. Eu lembro que depois dos resultados do Enem do ano passado, muita gente ficou pensando, talvez essas notas de corte caiam, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E no final das contas, as notas aumentaram muito. A gente sempre fica muito ansioso para as notas do Enem saírem. Então a gente começa a usar a calculadora de notas, a gente começa a ficar imaginando que nota que a gente vai tirar, baseado nos nossos acertos. E no final das contas, quando o dia da nota chega, a gente descobre aquela realidade e às vezes ela é bem diferente do que a gente imaginou. Da mesma forma que a gente aguentou esperar até o dia da nota do Enem, a gente tem que aguentar esperar até o dia dos resultados. Porque só nesse dia a gente vai saber o que aconteceu, inclusive as nossas classificações perante a todo mundo que se inscreveu no mesmo curso que a gente. É isso, gente. Se inscreve no canal para acompanhar novos conteúdos sobre Enem e vestibulares. Eu vejo vocês na próxima. Tchau.